Então, pessoal, boa noite, para quem eu não tinha falado ainda, né? Não tinha dito boa noite, nem cumprimentado vocês. Hoje a nossa reunião é a reunião 10, estamos aí bem no finalzinho, e a gente vai trabalhar. Semana passada a gente trabalhou com as rubricas de correção do tipo narrativo. Hoje nós vamos trabalhar com as rubricas de correção do tipo argumentativo. Então, sempre lembrando vocês que a gente está aqui para fazer uma reflexão sobre essas rubricas, para que vocês comecem, de repente, eu não consigo em todas as turmas, mas aplique em uma turma, aplique em uma atividade, para que vocês comecem a perceber como é e como é trabalhada essa rubrica, tá? A gente sabe também que às vezes tudo assim, né, a gente não consegue, por isso que a gente sempre fala que é uma reflexão. Só relembrando aqui sobre a questão da câmera aberta durante a aula, sempre esse recadinho aí para lembrar vocês. Eu vou aproveitar aqui, nossa, minha câmera também está fechada. Eu estou comendo, mas eu já abro. Ninguém, Deus. Só vou fechar aqui minha porta, que minha filha abriu. Bom, e aí, para vocês sempre lembrarem aí, por conta da certificação e tudo mais, tá? Estamos ali, ó, como eu falei, na reunião 10. Depois dessa reunião, gente, só mais 2 para finalizar a jornada. Hoje nós temos 5 momentos. A gente vai iniciar com acolhimento, depois o início de conversa, conceitos importantes em ação e a socialização e o para concluir. Daí a gente já faz ali junto. Lembrando que hoje tem hoje é o último slide lá para a gente preencher do diário formativo, tá? Iniciando aqui, então, eu vou colocar para vocês um link do WordWall aí no chat, porque nós vamos relembrar alguns aspectos que a gente já trabalhou da rubrica, alguns aspectos sobre a parte da avaliação. Então, se é para relembrar, foi preparado um joguinho para vocês, e esse joguinho tem 4 perguntinhas, ele é bem rapidinho, e eu queria que vocês acessassem ali pelo WordWall. Acabei de colocar o link, tá? É só dar um clique e vocês já vão estar indo direto para o jogo lá no WordWall. Dê um clique, ele já vai aparecer nessa tela aqui, ó, do WordWall. É só vocês clicarem em começar para jogar. Eu vou dar aí uns minutinhos para vocês jogarem, tá bom? Pode começar. Se alguém chegou depois de eu ter colocado o link do WordWall, eu vou estar colocando de novo ali no chat. Prontinho, já está lá. Tá difícil?
É que eu coloco o link novamente, Margarete. Coloquei. Geise, para mim travou. Travou? Travou. Não sei se é meu note, deve ser meu note. Já vai ver. Para mim também travou, viu? Não tá indo, não. A hora que vocês clicam aqui no começar, travou? Para ir para a segunda questão no meu. No meu também, na segunda questão. Olha. Vamos ver aqui. Pessoal, o restante conseguiu fazer? Danilza deu certo. Quem mais fez aí que deu certo? Silvana, Gislaine, Alcione, Maria, Décio. Vou fechar e tentar novamente. Isso. Vou colocando o link aí novamente, tá? Para quem, de repente, chegou um pouquinho mais atrasado, aí eu tô colocando o link do jogo. É esse que está aí na nossa tela. É só uma retomada do que a gente aprendeu um pouquinho no encontro passado sobre as rubricas e a avaliação. A Dani deu certo. Acertaram tudo? Quem já fez? Não. Não. Margarete disse que acertei duas. A Maria Eduarda errou uma. Faz parte. Então, vamos lá. Rubricas são, vou fazer agora junto com vocês, tá? A Josiane colocou, errei, preciso de quiz de recuperação. Tá, não se liga, Josi. A Tati também colocou que ruma. Rubricas são. O que são as rubricas, então? Quem respondeu essa daí? A, B ou C? A, né? Ah, Isso, elas são instrumentos que permitem avaliar por meio de observação e de evidências. Ok. Agora aqui, ó, a estrutura de rubricas é composta por quem respondeu A, B ou C? Essa eu errei, eu pus B, mas acho que era A também, né? letra A, prof. Eu coloquei a A. Letra A. Vamos lá, ó, são linhas para isso mesmo, a linha que a gente define os critérios de avaliação, que elas partem lá dos objetivos, e as colunas que são os níveis, lá onde a gente coloca as notinhas lá para cada nível. Isso mesmo. A 3. Qual alternativa não condiz com a funcionalidade da rubrica? Essa foi uma pergunta difícil. Essa eu errei. Quem respondeu? A, B, C ou D? Eu joguei, acho que na B, não sei. Foi assim, não lembro agora. Não lembram? Eu acertei essa, mas não lembro agora. Eu acho que eu marquei a C e eu acertei. Eu acho Não que foi tenho isso aí. certeza que é C, mas eu acertei. É a C, ó, explicita de maneira clara os avanços e necessidades de melhoria. A rubrica, ela não explicita os avanços e as necessidades de melhoria, né? Ela, na realidade, faz com que nós possamos identificar as evidências e, através do feedback, a gente mostra para o aluno, de repente, ali onde ele precisa melhorar. É a verdade, né?
Então, é a letra C. Vamos lá, então, para a última. Características de uma rubrica de avaliação. Associativa, objetividade gradativa, padronização, transparência subjetiva, objetiva, não gradativa e padronizada. A, B ou C? Acho que A, não é? Letra A, já colocaram ali no chat também. Ela é associativa, objetiva e gradativa. Na outra ali que estava lá, né, padronização, ela pode até trazer uma padronização também. Quando a gente fala que fica objetiva, né, fica padronizado. Mas lá estava dizendo que era subjetiva, então estava deixando a resposta incorreta. Ok, pessoal, isso mesmo. Então, vamos continuando aqui. Então, esse momento foi mais para a gente relembrar o que a gente já trabalhou, conversamos um pouquinho a semana passada, porque hoje a gente vai aprofundar, né? A gente vai fazer com que esse assunto fique mais pertinente ali na nossa mente, para que a gente consiga ter a maior relevância aos nossos estudos, aos nossos conhecimentos. Já que a gente está conhecendo agora, ele já tem que ter uma importância melhor aí na vida de vocês. Porque é para conhecer mesmo que a gente está aqui estudando, né? Então, o que acontece? Na reunião passada, a gente entendeu um pouquinho a estrutura da rubrica e como se trabalham os critérios. Nós fizemos uma em ação, onde vocês buscaram as evidências da rubrica lá no texto do aluno, e junto com isso, vocês já fizeram as correções das redações. Então, isso foi trabalhado na semana passada, né? Então, olha só, para hoje a gente vai fazer um aprofundamento. A gente já sabe que a rubrica tem os seus critérios, a gente já sabe que a gente precisa buscar as evidências desses critérios e depois, então, fazer as correções, né? Para hoje, a gente vai começar entendendo todas as características ali que envolvem uma rubrica quando a gente fala exatamente, escritamente ali, para aquele caráter avaliativo. Eu vou abrir para vocês esse infográfico que está aí, está pequenininho, aqui na minha tela, que eu acho que vai ficar melhor para vocês enxergarem. Eu acho que aí fica melhor, né? Dá para ver melhor assim? Com essa tela? Muito bem. Sim. Então, olha só, o infográfico traz para a gente 10 características da rubrica. Então, ele começa ali falando que a rubrica ela tem como característica a facilidade. Vou fazer assim, daí vou baixando, tá? Por quê? A rubrica, quando a gente fala em rubrica de avaliação, ela é construída de uma forma que facilita o trabalho de quem está avaliando. Então, aquele trabalho que é muito complexo, ela vai tornar mais simples. Mas, para isso, você precisa entender a rubrica antes, senão o teu trabalho também fica complicado. Então, ela tem essa característica de facilitar o trabalho daquele que está corrigindo. Ela é objetiva. A rubrica também tem como característica tornar uma atividade avaliativa que poderia ser subjetiva em objetiva. Por exemplo, para quem nunca criou uma rubrica, eu sei que vocês dão trabalho para os alunos e muitos já trabalharam com seminário. Na hora da correção do seminário, muitas vezes é subjetivo para a gente. Então, é legal criar ali uma rubrica, colocando quais são os critérios que você vai avaliar na hora daquele seminário. Então, você pode avaliar desde a postura dos alunos, a oralidade, a como eles se comunicam. Para isso, você pode produzir uma rubrica e você acaba deixando aquele trabalho mais objetivo. Porque você vai colocar, olha, ele não está, está mais ou menos, né? Como diz, mas é claro que dentro da rubrica você vai colocar, ele alcançou parcialmente, não alcançou. Então, você vai, ou alcançou incompletamente. Então, você vai colocar ali, dessa forma, objetiva,
para que você consiga dar uma padronizada na sua avaliação e dessa forma ele acaba se tornando uma avaliação objetiva para você, porque você já sabe o que você quer ou não que aquele aluno responda durante aquele processo do seminário ou de uma produção textual. Granulidade. Granulidade, a gente fala que diz respeito à extensão em que a avaliação foi dividida. A gente pega, então, uma avaliação, que nem uma produção textual ou um seminário, e divide ele em partes. Lembra que a semana passada nós falamos que lá na Redação Paraná, nossa rubrica está dividida em 4 partes, né? Então, essas 4 partes são os 4 eixos, lá, os 4 critérios principais que nós vamos estar ali avaliando. E depois a gente ainda pega esses eixos, esses critérios, e dividimos ele ainda ali em níveis, para ver em qual nível o nosso aluno está. Ele é gradativo, olha lá. Então, ela determina o que é esperado ou avaliado. E ocorre de uma maneira progressiva. Por que de uma maneira progressiva? Porque a tua avaliação vai acontecer primeiro do nível maior para o menor. Você vai lá no nível alcançou. Viu a produção textual do seu aluno? Não, ele não alcançou. Então, você vai para o outro nível, né? Por isso que é do maior para o menor. Ele alcançou parcialmente. Ele está nesse nível de alcançou parcialmente. Se você acha que ele não alcançou parcialmente, então ele está para o nível inferior ainda. Por isso que é sempre do maior para o menor, é gradativo. Transparência. As rubricas deixam e traz aquela transparência para a sua avaliação. Se um aluno te pergunta, olha, por que eu tirei tanto e fulano tirou tanto? Você consegue mostrar para ele qual foi o nível da rubrica que ele não alcançou, que ele desenvolveu, mas desenvolveu com uma incompletude. Então, isso deixa mais transparente, tanto para você, professor, quanto para o seu aluno. Herança. A gente diz aqui que essa parte da herança é que a rubrica de avaliação deve herdar o método avaliativo principal, geralmente determinado pela instituição de ensino ou pelo próprio corpo docente. Então, qual que é o nosso tipo de avaliação? Qual é a avaliação que a gente trabalha hoje, né, lá na escola? É uma avaliação contínua, formativa? Então, a gente precisa herdar isso dentro da rubrica também. Na rubrica aqui de produção textual, a gente pode dar, pela plataforma Redação Paraná, a gente pode corrigir e dar feedback, devolvendo a produção para o aluno, para que o aluno faça a sua reescrita. Então, isso já mostra que a avaliação ela não está sendo final. Não é só uma avaliação que chegou ali e acabou. Não tem mais volta. Ela tem ainda suas voltas, né? Reutilização. A rubrica de avaliação pode ser reutilizada desde que os objetivos avaliativos sejam revisados e repensados constantemente. Então, a gente também pode reutilizar, né, a mesma rubrica para o mesmo objeto avaliativo, para a mesma produção textual. Eu já produzi uma vez, avaliei, mas ele tá reconstruindo e eu vou avaliar utilizando a mesma rubrica. Por quê? Para você ver o que o aluno conseguiu melhorar. Então, assim, se você tem esse objetivo, você pode reutilizar ali a mesma rubrica. Padronização, a gente já falou disso, e a rubrica, ela dá essa padronização, tanto para você quanto para o estudante, né? Não deixando dúvidas ali de como ele foi avaliado. E ela é clara, gente. Por isso que ela tem ali também uma característica de clarificação, né? Por quê? Porque você consegue buscar ali, através da rubrica, as evidências, as expectativas em relação àquele trabalho do aluno, né? Até mesmo, como está colocado ali, como um meio de comunicação com cada estudante. Então, realmente, ela deixa mais claro
todo esse processo. Muito bem. Ficou alguma dúvida dessas características? Vocês querem fazer alguma pergunta agora ou a gente pode tocar? Neuza colocou. Não? Então, beleza. Então, olha só. As rubricas, elas não são estáticas e nem iguais. Elas são personalizadas conforme os objetivos de avaliação. Lembra que lá, na semana passada, eu disse que talvez você não precise, a primeira vez que você está avaliando o texto de um aluno, você não precisa avaliar todos aqueles critérios que estão lá, todos aqueles descritores. Você pode elencar aquilo que você quer avaliar? Então, por isso, porque a rubrica ela não é uma coisa estática e nem igual. Se mudar o gênero, se mudar o objetivo da sua avaliação, ela também pode mudar completamente. Então, a gente precisa ter muito isso em mente, que a gente pode também ter essa liberdade ali de mudança, né? E contemplar outras coisas, de repente, que ou eu já contemplei antes, ou eu não contemplei ainda, e eu posso ir fazendo todo esse trabalho ali com a rubrica. Vimos também que ela tem diferentes modelos, né? A semana passada a gente viu esse modelinho aqui, que tem os níveis marcados é um nível numérico, né? Olha lá, eu vou do nível maior, ó, 4, para o menor. Então, é um tipo de rubrica que se utiliza muito. Essa daqui já é uma escala fixa, já tem um valor. Tá lá, ó. Quando ele alcançou tudo, é 4. Quando ele não alcançou, mais ou menos, esqueceu alguma coisa, é 3. Quando ele esqueceu um pouco mais, é 2. E quando ele só teve algo ali muito inicial, é 1. Então, ela é uma escala numérica fixada. E perceba, cada nota já está ligada ali, associada ao nível que eu estou querendo identificar no meu aluno. Então, eu tenho esse tipo de modelo aí para as rubricas, que é um modelo bem simples e bem fácil. Porque quando eu trabalho com esse modelo aqui, eu clico aqui no 3, pronto. Então, ele automaticamente, o aluno já tirou uma nota 3, se ele estiver nesse nível, tá? O objetivo dessa rubrica, ela vem inicialmente. Então, quando a gente for começar a fazer a correção, a gente tem que atentar que o objetivo dela é argumentar com base em informação previamente estudadas no texto de fundamentação, considerando o caráter lógico das ideias, ou seja, tecendo argumentos que se conectam diretamente uns aos outros no plano da evidência. Então, percebam, é uma rubrica onde eu vou estar avaliando, né, com um descritor, um objetivo, em que eu estou avaliando a parte argumentativa da produção textual do meu aluno. Então, o objetivo dela já está bem declarado ali em cima. Um outro modelo que eu tenho também aqui é esse modelo numérico variável. Percebam ali, ó, o que é que muda aqui, né? Eu tenho a variação ali, ó, de nota de acordo com os níveis. Então, eu tenho o nível máximo, mas que não está representado só pelo 10. Eu tenho o nível intermediário e o nível mínimo, que pode ser até 0. Perceberam a diferença quando eu tenho uma rubrica que ela está ali já escalonada numericamente, mas esse escalonamento ele é variável. Então, aqui no máximo, o meu aluno pode atingir o máximo, mesmo que ele não atingiu 100%. Tá? Logo aqui, ó, eu tenho também o quê? Qual é o critério? Tenho aqui a explicação. Ó. Houve coerência nos argumentos apresentados com o posicionamento? Então, é uma descrição do critério.
E aqui, qual é a habilidade que eu estou avaliando? A lógica dos argumentos. Então, como a anterior, ela também vem para avaliar os argumentos, e ela avalia se houve coerência entre os argumentos e a tese, né, o posicionamento ali do aluno. Então, você vai sim, em partes ou não. E aí tem as notas que também são escalonadas. Você pode dar notas ali. Isso é mais um modelo que a gente tem das rubricas, tá? Um outro modelinho é esse modelinho que a gente percebe uma escala somente associada aos níveis de qualidade, colocado com ícones visuais. Então, olha só, ela tem um ícone, um emotion, e vai te dizer, né? Esse emotion está diretamente ligado aos níveis de aprendizagem. Eu gosto de usar esse tipo de rubrica quando eu trabalho a própria autoavaliação ali dos alunos, né? E aí ele vai mostrar para vocês, então, vou deixar bem grande aqui para vocês. Acho que ficou maior isso, para vocês verem, fica melhor. Quando o aluno alcança o bom, ó, tá? Quais são os critérios? Ó, cuidado na apresentação do trabalho, pintura e clareza da mensagem. Bom, o trabalho tem um aspecto cuidado. Suficiente. O trabalho tem um aspecto cuidado, embora apresente alguns aspectos menos cuidados. Insuficiente. O trabalho tem um aspecto pouco cuidado. E aí a gente vai vendo que todos esses critériozinhos aí, essas descrições, esses descritores, eles estão diretamente ligados ali à carinha do emotion que está colocada lá em cima. Então, os níveis aqui não tem uma nota, tá? Eles já são ali ligados por bom e suficiente e insuficiente através da própria carinha dos emotions ali. Então, também é uma forma de se trabalhar a rubrica, tá? E agora, se eu perguntar para vocês, qual foi o tipo de rubrica que vocês mais gostaram desses que eu apresentei aqui? O primeiro, que ele é escalonado, já tem a notinha lá toda fixada. O segundo, que é escalonada, mas a nota ela é variável. Ou o terceiro? Então, eu vou fazer assim, ó. Quem gostou mais do primeiro tipo, que é aquele que tem as notas fixas, ergam a mãozinha, mas não é a mão dos emotions, não. É a mão que vocês erguem aí para falar, tá? Que tá do lado do microfone. Apertem a mãozinha aí, quem gostou do primeiro. A Josiane colocou que ela gostou muito do primeiro. Só a Josi? Ah, Edivaldo também. A outra Josiane também. As duas Josi gostaram ali mais do primeiro tipo. Então, tá bom. Então, agora eu vou pôr vocês no foguinho, que eu amo pôr vocês no foguinho, né? Eu vou pedir, então, para Josiane Miri responder para mim por que você gostou mais do primeiro modelo. Oi, prof. Pura praticidade, eu achei o máximo, porque aquele outro dia, e a gente vai corrigir, já tem tanto critério, tanta coisa para pensar, e a equipe que eu fiquei o último dia trabalhou muito bem nessa reorganização lá, quanto é que vale, e quando eu estou corrigindo na Redação Paraná, eu penso, nossa, mas de 0 a 18 é uma variável muito grande, na minha opinião, né? E, não sei, eu acho difícil aquilo de mensurar. Então, assim, eu amei esse daí, até pensei, vou usar, né? Você já tem ali, pá, direcionadinho. Eu gostei, achei que vai facilitar a minha vida por praticidade mesmo. Não sei se respondeu. Muito bom. Respondeu, opa! E quem gostou mais do 2? Ergue a mãozinha. O 2 é aquele que tinha os níveis, mas mesmo assim, cada nível ainda tinha uma variação, uma nota variável ali. Quem gostou mais dos dois? O nosso lá da plataforma ainda é diferente, né? Ele não tem nem nível e nem
mas ele só tem uma variação, né? Uma escala grande ali. Gente, ninguém gostou do 2? Poxa vida, hein? Ah, eu vou ter que perguntar para alguém, então, por que vocês não gostaram do 2? Quem quer falar por que não gostou do modelo 2? Sem pressão. Vou colocar pressão daqui a pouco. Tati, fala para mim por que você não gostou do modelo 2. Ih, cadê a Tati? Vou mudar, então. Décio, fala para mim por que você não gostou do modelo 2. Gente, onde estão vocês? Prof, então eu vou responder, então. Eu acredito, Oh. eu acredito que o 2 ele já vem pré-estabelecido, né? Então, nós devemos fazer uma outra leitura, não algo posto, né? Na minha opinião. Muito bem. E quem gostou do modelo 3, então? Eu. Ah, ó, já tem várias mãozinhas erguidas ali. Pode erguer as mãozinhas. Quase todo mundo gostou do modelo 3? Muito bem. Vamos ver aqui, então, a minha listinha de mãozinha. Vamos ver quantas pessoas estão com as mãos levantadas aqui. Vou pedir para a Andréia. Andréia, por que você gostou do modelo 3? Você consegue colocar a imagem ali, Geise? É a que tem os emotions ali, né? É. Enfim, acho que ele está bem colocadinho, parece menos sisudo, se você for explicar para um aluno também. Mais agradável, né? Ali. Isso, claro que é lógico, dependendo, né, se for um texto dissertativo argumentativo, enfim, a gente vai ter que trabalhar em cima das rubricas lá que são do Enem, enfim, não tem como ser engraçadinho nem nada, né? Mas dependendo da atividade que é feita em sala, acho que é interessante, acho divertido, acho simpático, né? Eu acho assim que é até um modelo fácil para a gente produzir. Isso. Para a gente criar, né? Porque, gente, eu não sei se vocês já produziram rubrica, eu já me meti a produzir rubricas. Não é fácil, né? Então, eu acho que é um modelinho que acaba facilitando se a gente precisar criar ali uma rubrica, né? É um modelinho mais simplório ali. Mas eu gosto mais do 1, do modelo 1, aquele que tem as notas pré-fixadas. Eu acho que aquele modelo é mais prático até para a gente trabalhar, para a gente corrigir, na realidade, fazer as correções ali das atividades, né? Então, ok, ó, eu perguntei, vocês responderam ali. Geise, posso só te falar uma coisa? Eu estava olhando ali os slides e o slide de hoje que está lá corresponde ao da aula passada. Então, se mais tarde você puder trocar lá para a gente, porque eu gosto de dar uma olhada depois da hora que eu vou preencher. Mas não precisa ser agora não, tá bom? Tá, já troca. Eu acho que como eu aproveito sempre o formato na hora que eu coloco, para não mudar muito, de repente eu esqueci de trocar o anexo. Acontece, gente, mas eu troco, claro. Tá? Normal. Obrigada por lembrar, Andréia. Bom, e se nós formos ver, então, agora eu já passei aqui, lá na nossa plataforma, a gente também tem um outro modelo. Lembra que eu falei para vocês? Tem aquele modelo usual, que é aquele escalonamento que não é fixo, que é bem variável, que varia, por exemplo, de 0 a 20, de 0 a 15, né? E a gente também tem o modelo do texto dissertativo argumentativo, que é o modelo do Enem. E o modelo do Enem, ele vem um pouquinho diferente na plataforma para a gente. E eu acho bem bacana a forma como ele vem. Ele vem aqui, os objetivos, olha, primeiro eu quero avaliar a competência 1, que é o domínio da modalidade escrita, que é aquela competência já avaliada pela própria plataforma. Depois, ele já traz a nota lá da plataforma. Depois ele avalia aqui qual que é o objetivo, a competência 2. Qual é a competência 2?
compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo em prosa. Então, aqui já tem um critério, né? E depois ele traz aqui isso que eu acho muito legal e que é muito parecido com o modelo 1 que a gente viu. Ele traz daí aqui já os níveis, ó, do maior para o menor, e que você não precisa mudar, ele já tem um valor fixo, certo? É só você dar um clique se o aluno atingiu ou não. Para quem trabalha lá com o terceiro ano, não é assim essa rubrica? Já usou, Margarete, que eu sei que você tem ensino médio, Neuza? Já usou? Não usei nesse formato, Geise. Acho que você não tem terceiro, né, Margarete? Não, eu tenho. primeiro e segundo. É português segundo, na verdade. É porque daí é no Enem, é a rubrica do Enem, é mais para o terceiro ano. Então, você só... Prof, Fixo aqui. Oi. prof, eu já usei essa. Eu Já gosto usou? bastante. É aquilo que eu falei para você na aula passada, né? Sim. Eu gosto bastante desse modelo aí. É bem prático, né? E ele é fixo a nota, né, Alcione? Você só tica onde o aluno alcançou, em qual nível ele está. Exatamente. Eu gosto bastante desse. E ele tem ali vários níveis, né? Depois ele vai para a competência 3, ó. E também os níveis. Desculpa. Eu até falei na reunião com a técnica, eu não sei se foi na reunião desse ano ou do ano passado, que eu queria que todos fossem assim. É um sonho, né? Que todos fossem assim. É muito prático esse modelo para a gente, né? E aí ele tem 5 competências que ele avalia lá do Enem, e para 5 competências, para esses 5 critérios, ele traz os níveis aqui, que são 5 níveis também de avaliação. 5 não, perdão, 6. Desde o 0, não estou contando aqui com o nível 0, mas ele também existe, né? Se a gente for fazer crescendo aqui desde o 0 até o 15, mas sempre a rubrica, ela começa do maior para o menor. Por isso que está posto lá em cima o 15 primeiro. Então, bem bacana aí para a gente conhecer. Lembrando que essas rubricas todas ficam lá no escoladigital.com.br. Vocês entrando lá no Escola Digital, vocês têm acesso a todas essas rubricas. E é importante também que a gente incentive os alunos através da rubrica. A rubrica, ela deve ser um incentivo. Por isso que quando a gente fala assim, compartilha com o teu aluno a rubrica, aquilo que você está avaliando, ele não... Eu compartilhei aqui com vocês e ele não voltou para vocês, né? Deixa eu voltar aqui, peraí. Probleminhas com a internet. Eu vou parar o compartilhamento e iniciar de novo, porque ele travou. Geise, se você me permite, enquanto isso, eu lembrei, aí outro dia, notícia Pode agora, falar. a última produção do 8º, né? Aí lembrei de você e pensei, tá bom, selecionei lá as rubricas e tá, beleza, pediram, achei, nossa, arrasei, né? Credo, professora, se tu vai cobrar tudo isso daí, nós estamos mortos, vou tirar 0. Mas sinal que entenderam, né? Que tem uma seriedade, porque me acontecia muito aquilo que você falou, de pedir, por que eu não tirei 10 se não tem nenhum erro de escrita? É porque não está claro as rubricas, né? Sim, então é muito bom isso, você deixar isso muito evidente para ele, compartilhar com ele antecipadamente, antes dele começar a produzir. Gente, vai uma aula para você abrir, explicar, mostrar para ele, vale a pena. Eu imprimo até, tá? Eu dou uma peça, mando lá para a escola, no e-mail da escola para imprimir, eu só diminuo, em vez de usar uma folha inteira, eu uso meia folha, coloco ali. Vai chocar? Tire lá. Opa, Dani, você quer falar?
Prof, desculpa, eu abri o microfone e eu não tinha... Desculpa. Então é o seguinte, eu também trabalhando gênero notícia, só que assim, lembra que nós falamos da quantidade de aulas na semana passada, né? Lembra? Eu tenho só as únicas 2 aulas de leitura e redação com esse 8º ano, e tá muito... Assim, eu tô sofrendo muito com esse pouco tempo. Eu tô usando muito das aulas de língua portuguesa para leitura e redação com as outras turmas, e eu não sei se eu me acostumei a isso, se o problema sou eu, ou o que está acontecendo, porque eu também levei bastante coisa impressa, mas você acredita que eu não consegui fazer alguns alunos entenderem que a notícia deles tem que ser objetiva? Eu até quero pedir assim, se vocês podem me ajudar, o que mais eu faço? Eu levei vários exemplos de notícia, eu falei que a gente inicia já falando lá na manchete do fato acontecido. Eu disse que a gente tem que ser objetivo, falar diretamente o fato, que a gente não pode fazer rodeios. E eles, preocupados com a quantidade de palavras, eles começam a dissertar dentro da notícia. Eu não estou conseguindo fazer com que eles entendam o que é ser objetivo. Meu Deus, hoje eu saí tão decepcionada da sala, tão decepcionada, que parece que tudo que eu falei, os exemplos que eu levei impressos e tudo, sabe, assim, tem aluno que não está conseguindo entender. E daí, a terça-feira que vem é o dia da digitação. E eu não vou mais encontrar com esses alunos antes disso, mas isso tá me dando um nervoso, assim, que eu consegui corrigir 5 textos hoje, de uma turma de 32. Dani, você trabalhou ali com ele, que é para responder as perguntas, o que, onde, por quê. Tá. É muito sucinto. O que eu falo para os meus alunos? Se você fez a lead, respondeu o que, onde, por quê, tal, como? Você vai para o desenvolvimento, é um parágrafo só. Eu dou assim, para eles, eu estipulo até número de linhas. É um parágrafo com, no máximo, 6 linhas. Você vai ter que contar para mim o que aconteceu. E levar um jornal, mostrar para eles, porque se a gente deixar a notícia deles, gente, tem 2 folhas de caderno, que eu não sei onde eles acham tanto assunto. Né? E na hora da dissertação, eles não disseram. Isso, eu falei para eles, eu reduzi a quantidade de palavras na proposta, vocês não têm que se preocupar, porque não vai ser 150 palavras, né? Como que você vai ser objetivo em 150 palavras mínimas? Não tem como. Mas falei tudo isso, professora, e assim, levei jornal, mostrei, expliquei, nossa, assim, me fiz de gato e sapato. E tive alunos que trouxeram para correção e estava um texto dissertativo, não estava uma notícia. Eu entendo, mas é bem, até eles pegarem, às vezes demora, e quando você vai trabalhar a reportagem, vem uma outra dificuldade. E é um gênero tão fácil, né? Assim, comparando, eu pensei, como que vou trabalhar gênero dramático, texto dramático com o 7º ano, achei que era tão mais complicado. Posso te dar uma sugestão? Você já tentou fazer uma com eles? Modelo. Faz um modelo com eles. Pega um assunto, é só uma sugestão, porque eu fiz isso uma vez e deu certo. Eles também não conseguiam ver como que tinha que fazer e faziam textos enormes. Aí eu peguei um assunto, entrei na internet, pesquisei um assunto do dia lá, vamos supor, alguma coisa lá que aconteceu no dia, que vários jornais abordam a mesma notícia de diferentes formas, né? O sensacionalista e tal e tudo mais. Daí eu peguei um lá e pedi para eles lerem a manchete e o lead. Daí a gente foi respondendo aquelas perguntas. O que, onde, quando, né? E por que, e sei lá mais o quê. E depois nós respondemos, primeiro oralmente, e depois montamos um texto. Eles iam falando, eu ia escrevendo. Eles iam falando. Foi o jeito que eu consegui de sanar o problema na turma que eu trabalhava. É só uma sugestão, tá? Elza? Meninas, prof, ontem me surgiu um problema, até perguntei na escola hoje, tem um modo de como eu não exportar a nota, mas que essa nota da redação caia direto? Não? Eu ainda não fiquei sabendo desse jeito, Neuza. Não.
Para Não, Neuza. exportar tem, né? Que cai numa Não, planilha. você exporta, mas aí a gente tem plataformas que são incompatíveis. A plataforma Redação Paraná, você dá uma nota de 0 a 100, né? Sim. E no nosso RCO, a gente dá uma somatória, ou seja, para o aluno ter 10 lá no final, cada redação dele vai ter que ter lá 3,3, para ele ter um 10 lá. Então, elas são incompatíveis. Você precisa fazer uma conta antes Não, para daí colocar lá. não, Percentual. enquanto isso, tudo bem, porque daí são 3, 4 notas, né? Porque daí esse trabalho, esse trabalho que eu fiz lá com o da implementação também caiu lá na redação. Mas eu penso assim, aquele negócio de você abrir, pegar nota, é complicado, né? Mas ainda é assim, não tem outra forma. Eu também queria, já que a plataforma é nossa, foi o Estado que criou, podia ter uma forma de, né, aproveitar direto lá no RCO, que nem a Nota Paraná. A gente coloca o peso e ele mesmo já transformava lá, né? Até do inglês eles cortaram, que tinha também até o ano passado, o começo desse ano, a gente conseguia ir direto, já cortaram também. Gente, eu vou passar um vídeo para vocês bem rapidinho sobre essa questão da rubrica como incentivo ali para os nossos estudantes, tá? Esses conceitos provavelmente serão compartilhados com os alunos. É importante colocar conceitos que não constranjam o aluno. A gente tem, por exemplo, no caso da prova SAEB e de avaliações externas, a gente tem uma gradação em relação à rubrica, aos conceitos, que se a gente colocar aqui, talvez seja um pouco mais problemático. No caso das provas externas, a gente tem os conceitos abaixo do básico, básico, proficiente e avançado. Quando o aluno vê que ele está no nível abaixo do básico, pode ser um pouco desanimador ou constrangedor para ele. Então é sempre bom a gente pensar em conceitos, usando expressões mais sutis, mais cuidadosas, para que o aluno, ao olhar o conceito, ele também seja encorajado a melhorar. Que o conceito foi muito bem aplicado, no sentido de que o nível mais baixo é colocado como preciso melhorar, para incentivar essa melhora. Agora, bem rapidinho aí para vocês, mas lembra que a gente já falou semana passada, ter muito cuidado com os níveis, quando a gente vai fazer os níveis, tipo alcançou parcialmente, alcançou incompleto, para não colocar lá, não alcançou. Está muito ruim, muito abaixo porque isso acaba dando um desânimo para o aluno. Então, de repente, produzir níveis e colocar ele descrito de uma forma que o aluno fala, poxa, eu não consegui o máximo, mas eu consegui alguma coisa, então eu vou me esforçar para que eu consiga chegar num outro nível. Então, para a gente pensar também dessa forma, e a rubrica, quando ela é bem trabalhada com o aluno, ela vira um apoio até para a aprendizagem do próprio gênero textual, tá? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, bem mais claro. Uma das coisas que a gente pode aplicar no uso da rubrica é vocês aplicarem uma estratégia, tá? Alguém conhece essa imagem aqui? Sabe o que eu estou falando ou não? Não? Bom, essa imagem, ela está muito ligada à estratégia Deixe Claro, do Doug Lemov. O que é essa estratégia Deixe Claro, do Doug Lemov, né? Bom, o próprio nome ali, Deixe Claro, já diz para a gente. Então, é para realmente deixar claro para o aluno aquilo que ele está sendo avaliado ou aquilo que ele está fazendo. Essa estratégia, ele já pede para que a gente coloque ali todas as aulas. Se vocês olharem ali o próprio slide do RCO, ele já vem com um slide onde mostra o que vai ser trabalhado durante as aulas, né? O objetivo daquela aula. Então, quando você quer alcançar algo naquele dia com os alunos, olha, hoje eu quero que o meu aluno compreenda o gênero notícia, como a Daniele ficou em dúvida ali. Então, já é para deixar bem claro, compreender o gênero notícia. Então, ele já vai entender que ele não pode sair da aula sem compreender, porque se ele não compreendeu, ele não atingiu o objetivo daquela aula. Compreender como pode usar a argumentação no texto. Se ele não conseguiu compreender como ele pode usar a argumentação no texto,
é porque ele não conseguiu entender aquela aula. E assim, não precisa ser objetivos com nome difíceis, igual aqueles objetivos grandiosos que a gente tem lá no nosso planejamento. Mas você pode colocar de uma maneira bem simples para que o aluno olhe e compreenda por si só qual é o objetivo daquela aula, o que é que ele vai fazer. Isso eu faço muito. Todas as minhas aulas de língua portuguesa, eu coloco lá os objetivos, coloco também, depois dos objetivos, qual é a primeira atividade, se é de conceito, quanto tempo, se tem uma atividade em equipe, quanto tempo, e depois, no final, aquela retomada ali do que foi dado na aula, como se fosse uma revisão ali da aula. Então, parece assim, é difícil, mas a gente já tem o objetivo da aula, só escrever mesmo para que esse objetivo também fique claro para o aluno, porque a partir do objetivo dele entender ali o que é que aquela aula vai trabalhar com ele, ele já se abre ali um pouco mais para o conteúdo, e ele já vai começar a entender se ele conseguiu aquilo ou não. Então, é bem bacana esse deixe claro também, né? Aqui a gente está falando sobre rubrica, então esse deixe claro a gente pode trabalhar na rubrica. Se a rubrica é complexa para nós, deixe ela mais clara, né? Na hora de apresentar para o aluno, apresente ela de forma mais clara, né? A Josi falou assim, professora, se você for corrigir tudo isso, então, já era. Mas eles entenderam, então se você acha que eles não vão entender, deixe mais claro. Diminua, olha, eu não vou avaliar todos esses aspectos, eu vou avaliar esse e esse. Então, coloca lá para o aluno só o que você vai avaliar. Então, como eu falei, eu mando lá para a impressora da escola, lá imprimo metade de folha de sulfite e até entrego. Então, eles já têm ali a rubrica que eu estou avaliando aquela redação. Então, tudo isso facilita para que o aluno escreva, para que ele entenda o que precisa escrever. Então, isso é uma estratégia que ela é muito bacana de se trabalhar e que ajuda muito o desenvolvimento da nossa aula, o desenvolvimento dos nossos objetivos ali que a gente quer alcançar lá com os nossos alunos, tá? Então, o nome dessa estratégia é a estratégia Deixe Claro. Agora a gente vai para o Em Ação, e o nosso Em Ação hoje ele é muito parecido com o Em Ação da semana passada. É o nosso último Em Ação aí que vocês vão fazer em grupo, aí, divididos. E esse Em Ação, ele também vai lá para o nosso diário formativo, tá? Então, vocês viram ali, o que vocês vão fazer? Vocês vão avaliar alguns textos de aluno. Gente, vocês podem pensar assim, esses textos são de alunos, professora? São textos de aluno retirados lá da plataforma Redação Paraná. Então, são textos que muitas vezes passou para frente, tá? E daí lá, agora, eles pegam alguns desses textos, claro que anonimamente, e traz aí para a gente fazer um trabalho, né, de aprendizagem, para a gente poder viabilizar o que é que o texto poderia ter tido de apontamento ou não. E isso eu acho bem, bem bacana para a gente analisar. Então, olha só, a gente vai encontrar as evidências do critério da rubrica e depois a gente vai estratificar de novo. Como as nossas rubricas não são estratificadas, a gente vai ter que estratificar os níveis e as notas, como nós fizemos na semana passada. Só que tem uma coisa, tem um grupo que pegou um trabalho mais facilitado, porque tem um grupo que vai fazer isso com a rubrica do texto dissertativo argumentativo, e a gente já sabe que a rubrica do texto dissertativo argumentativo já está todo estratificado, com notas fixas, né? Então, esse grupo, vou te contar, só que o texto é mais difícil, que vocês vão ter que analisar, tá? Então, ganharam um pontinho ali e perderam outro pontinho lá, hein? Vamos lá, então, para a nossa atividade. Vocês querem que eu mostre? Vou mostrar aqui rapidamente, só para vocês lembrarem. Aqui vai ser a do subgrupo 1, que é o gênero textual resenha. Então, mesma coisa, gente, o tema não precisa, tá? A temática não precisa, até porque a gente não tem o enunciado ali da produção textual para a gente analisar. Então, podem começar aqui a partir da adequação discursiva.
Então, vocês vão colocar os níveis. Vamos colocar os níveis aqui. Eu só vou fazer um... Eu coloquei atendeu parcialmente, incompleto. Só para exemplificar aqui para vocês, tá? Nem continuei o parcialmente aqui, vou pôr uma barrinha, porque ainda continua. No atendeu, olha só, olha quantos descritores eu tenho para avaliar dentro da adequação discursiva. Eu tenho, deixa eu mostrar todos aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu for dividir 20 por 9, né? Então, vocês podem também verificar todos esses descritores, mas digamos que 20 por 9 deu 1,5. Então, o meu atendeu vai valer 1,5. O meu parcial vai valer 1 ponto e o meu incompleto 0,5, ok? Estratifica todos e depois vocês avaliam, vejam as evidências aqui no texto e avaliam. Vocês entenderam que vocês lembram como vocês fizeram a semana passada, né? Estão lembrados? Muito bem. Então, vamos lá, vou colocar ali o link para vocês. Os 3 links estão aqui comigo. Vou colocar o link e já vou dividir vocês nos grupos aí. Olha lá. O 1, que é resenha, o 2, artigo de opinião, e o 3, o dissertativo argumentativo. Já vou para minha sala, vou configurar. Eu só vou tirar aqui o pessoal, teve um pessoal que faltou hoje, que eu vou tirar eles dos grupos só para eu ver certinho a quantidade que ficou para cada grupo, tá? Senão, de repente, aí, os grupos ficam incompletos, uns com muitos e outros com poucos. Um grupo vai ficar na sala principal, o grupo que vai ficar na sala principal, ele vai ser o grupo 1, aí eu tenho o subgrupo 2 e o subgrupo 3, tá? Que vão para as salas. Então, o grupo da sala principal sempre é o subgrupo 1, tá bom? Porque eu estou deixando esses últimos dias aleatórios aqui para vocês. Vou colocar o tempo aqui do nosso timer aqui e vocês já vão receber os convites. Só não vai receber convite o Décio, a Elaine, a Neuza, a Silvana e a Tatiana. Vocês vão ficar na sala principal, tá? Vou parar meu compartilhamento. Podem começar, tá, meninas? Maria, você recebeu o convite? Recebeu, né? Apareceu para você aí? Ok. Eu vou nas outras salas só para colocar o link de novo e já volto aqui, tá? Porque o de vocês, o link tá ali no chat, tá bom?
Gente, vamos compartilhar. Quem que quer apresentar para a gente já ir preenchendo? Posso compartilhar? E daí, gente, o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que compartilhar agora ali, né? E já ir preenchendo ali os dados. Elaine, alguém quer compartilhar ou posso eu mesma? Pode compartilhar, Silvana. Gente, muda o que eu escrevi lá, coloque uns dizeres mais bonitinhos. Só fiz lá a título de exemplo para vocês, tá? Aquela hora. Eu não estou conseguindo compartilhar minha tela hoje, porque o meu computador está dando problema. Eu não estou conseguindo, eu estava até no celular até agora, desliguei ele agora porque acabou a bateria. Desliguei não, acabou. Alguém pode compartilhar a tela para a gente ir fazendo junto? Eu tô pelo celular, gente. Tá feia a coisa aqui. Não, acho que eu peguei errado, Geise. Geise, eu acho que eu não consegui. Tá mudo o teu microfone. Estava certo, Silvana. Estava? Ah, agora a Neuza já entrou. Neuza? Deu. Ah, tá. Ó, o tema vocês podem pular, tá bom? Vão direto para outra parte. Deixa eu entrar aqui. Vocês estão visualizando? Sim. Sim? Aqui vocês leram o texto do aluno, né? Uhum. Como a resenha está compatível com uma resenha, o que ele escreveu aqui? O texto reporta de forma pertinente ao tema do produto cultural avaliado? Sim. Desce mais um pouquinho, Neuza, isso. Aqui. O texto apresenta os estágios composicionais típicos, título, contextualização e apresentação do produto cultural avaliado. Tomada de posição quanto à questão recomendação? Eu acho que ele foi meio incompleto aqui. O que vocês acham? Eu também acho. Então, o incompleto é 0,5, né? Isso? Sim. Não podemos nos deter muito, né? Porque daí o tempo passa rápido. O texto traz informações bibliográficas. Não, ele não trouxe, né? Só falou o título, né? Isso, ele não trouxe informação nenhuma. Não falou não falou produção, não falou atores, não falou nada. Isso, foi o que eu percebi também. Uhum. Então, 0,5 também, né? Isso. Ok. Eu acredito que esse texto aqui está bem incompleto para uma resenha. Deve ser um aluno de 6º ano que fez isso aqui. O texto apresenta o resumo da obra? Sim, apresenta. Isso, apresenta sim. Bora lá, então. Atendeu? Onde é que está o meu cursor aqui? Onde é que eu vou com o meu cursor aqui? Aqui. Atendeu? É 1,5, né? Aí. O texto traz análise bem fundamentada, não trouxe análises fundamentadas, né? Não. Então, eu vou aqui no... Aqui. 0,5. Aqui. O autor avalia o produto, indicado aspectos positivos ou negativos? Ele avalia, ó, ele coloca opinião, mas não coloca aspectos negativos, não. Ele coloca ele colocou alguns positivos que a professora aqui, né? Aqui, ó, negativos, zombavam e debochavam dele.
com a professora acolher o aluno, isso aqui não é positivo ou negativo? Mas ali é em relação ao resumo. Espera um pouquinho. Aqui. Mais da atitude do personagem do que do livro, né? Isso aí. Então, não trouxe, né? Não, porque ele colocou só no final. A avaliação dele é só, em minha opinião, a ação do professor é ótima, então não colocou né, muito aspecto. Colocou parcialmente, né? Desculpa, eu acho que eu pulei aqui uma. Esse texto traz análise bem... Não, tá certo. Eu acho que é parcialmente essa, né? Parcial? Eu acredito que sim. Então, bora lá, então. Deixa eu ver se ainda certo aqui. Voltando. É aqui embaixo, né? Vamos lá, então, aqui. 1. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, porque aqui, ó, traz análise relevante do tema, eu acredito que eu... Não, tá aqui, tá certo. Não, aqui. 0,5. Ok. O autor se posiciona... O atendeu não é 2? Ou eu estou ficando... Oi? O atendeu não é 2? Não, é 1,5. É 1,5? 1,5, 2 e 0,5. O autor se posiciona claramente em relação à sua escrita? Posição. O autor se posiciona claramente em relação à sua escrita? Sobre a sua escrita aqui, ó. Sim. Sim, ele se posiciona. Então, bora lá. Então, aqui. Aqui. 1,5. Ok. O autor argumenta como alguém que entende do assunto e se sente autorizado a opinar perante os seus leitores? Ele não argumenta com ninguém, né? Não. Então, não aqui no... Aqui, 0,5. Aqui, o autor utiliza dados e informações pertinentes e diversificadas para dar sua opinião ao gênero, contribuindo para o debate? Também acho que não. Não, né? Eu também achei que não. Opa, aqui. O autor utiliza... Ué, o que eu fiz? Não, embaixo, o texto se apresenta... Não, tá certo, é ali mesmo, desculpa. Mas eu acho que é você, aqui, ó, é aqui. O autor argumenta com alguém... É aqui. Isso. Aqui. As marcas linguísticas presentes no texto permitem distinguir a voz do resenhista ou de outras vozes? E essa do texto se apresenta de forma objetiva? Desculpa, pulei. Ele é objetivo? Vai direto ao assunto? Ele foi direto ao assunto, mas esse texto, para mim, está mais para resumo do que para resenha. Isso, porque ele não traz uma opinião clara dele, né? Ele dá uma opinião, uma opinião bem fraquinha, que, em minha opinião, a ação do professor foi ótima. Porque o menino se sentia excluído da turma após aprender o jeito dele. Foi fraca essa opinião, né? Vamos para o 1? Meninas? Pode ser 1. Onde que está o meu 1 aqui? Aqui. Aí. E agora, as marcas linguísticas presentes no texto permitem distinguir a voz do resenhista? Ele fala, né? Então, eu vou dar 1,5 aqui. O texto deixa transparecer claramente o ponto de partida, produto cultural avaliado e argumentos e conclusão que pretende chegar? Mais ou menos, né? Porque ele coloca ali o produto. Que é o problema, no caso, né, do menino. Ele não coloca nem muito, parcialmente, acredito. Então acho que 1, né? Tá de bom tamanho.
A exposição e a argumentação estão construídas de maneira clara e coerente? De maneira clara e coerente, eu acho que não, né? A opinião do autor perante o leitor que se destina ao texto? A exposição e a argumentação estão construídas de maneira clara, coerente para o leitor projetado? Eu acho que não tanto, né? Pode deixar no 1 também esse. Sim. Os argumentos apresentados sustentam a opinião do autor perante o leitor a que se destina o texto? Ele argumenta muito pouco e muito mal, né? Então, eu daria meio. Também. Acho que não. Eu daria um meio aqui, bem dado ainda. Uhum. Tá, vamos ver aqui então. Estratégias argumentativas como refutação e posição de diferentes protagonistas do debate estão articulados entre si e integradas ao propósito do texto? Não. Não, né? Também Não. achei que não. 0,5. É bem fraquinho esse texto, menino aí. O texto é coeso? Médio. Vamos dar uma... Ele retoma alguns elementos, né? Mas tem muita repetição. Mas é fraquinho, né? É fraquinho. Bora para o 1 bem dado aqui. Os elementos de articulação são adequadamente utilizados? Não, Os acho que elementos não. de articulação, não. Não. Aqui, opa. Marcas de autoria. O autor se posiciona como alguém que quer surpreender? Não. Não. Não me surpreendeu. Opa. As ideias e conteúdos apresentados estão organizados para seduzir, fazer refletir, mobilizar, criar cumplicidade com o leitor? Também não. Também não. E, por último, não. Ao escrever o texto, o autor considerou diferentes leitores? Acredito que não. Não, né? Ele espantou o que ele tinha, eu acredito. O título da resenha motiva a leitura? Vamos ver aqui o título da resenha, texto aluno. Não tem título. Não tem título. Zerado no título, meu amigo aqui. O título dele está lá em cima, não está? É ali no Com as Estrelas, ali? Com estrelas na Terra, não é nem como. Com estrelas na Terra. Estrelas na Terra. Mas isso não é o título, faz parte do texto. É o dele, filme, não. no caso. Ele está Filme com contando do estrelas na filme. Terra. Ele está contando do filme, né? Não é título. Não. Vamos lá, então, com o quê? Com 0,5 também, né? 0,5. Ok. Isso, meninas. Feito. Feito? Feito, né? Se for só isso, feito. Então, estamos de pé na patrola aqui. Beleza. Então, acho que nós vamos preencher nosso diário formativo, então. E o que eu faço com isso? Deixo na tela ou deixo aqui no cantinho aqui? Eu acho que você tem que parar de compartilhar, porque quando eles voltarem para o nosso grupo... Parar vai ficar aí... Ah, tá aqui. Aqui. Esse compartilhar aqui tá aqui já, será? Interromper compartilhamento, não é? Não tá aqui? Não tá aqui já? É lá embaixo. Será que é isso? Eu acho que o seguro morreu de velha, eu vou deixar aqui. Vai que a gente... Vai que dá uma zebra aí, né, Neuza? Oi? Vai que tem uma zebra, né? Deus, o livro de tudo de novo, tá doida? Já fiz algum sacrifício do cão. Vou esperar eles voltar para cá, então. Deixa aí. Bom, para começo de conversa, é o grupo 1 mesmo, já está aí, a gente já está apresentando.
Vamos deixar na mão aqui, é só puxar e apresentar, né? Fica mais fácil. É. Já preencheram o diário informativo de hoje? Meninas, aí onde vocês moram tá frio também ou só aqui em Cleveland? Aqui tá um vento de cortar. Começou a esfriar aqui hoje. Deu 3 pingos de chuva ontem, só deu para esfriar mais um. Sabe aquele vento, parece aqueles filmes de faroeste, também assim, um vento frio de cortar. Não, aqui tá chovendo. Começou a chover à noite. Ah, choveu aí? Aqui não, hoje Tá. não, mas um frio, um dia... sabe aquele dia de aborrecer? Aquele dia de ficar na cama. Bem esquisito.
Até Geise caiu agora. Prof, eu caí de volta. Não Você tô está com o microfone fechado. Tô falando aqui de microfone fechado. E eu achei, Pessoal, prof, eu caí, voltei e fiquei olhando você falando. Pensei, meu Deus, na internet não está funcionando, gente. Ai, Jesus, eu vi você pessoal, gesticulando. Aham. E eu fechei o desesperada. microfone achando que era a câmera, tudo no reverso. Hoje nós estamos uma beleza. faz parte. Gente, olha só, mesmo que vocês não terminaram, não tem problema, tá? Por quê? Porque eu vi que vocês, eu fui passando, vi que vocês estavam discutindo, tentando entender as evidências, se tinha, se não tinha. Então, mesmo que vocês terminaram ali e não deu tempo de fazer todas, vocês compartilham com a gente até onde vocês fizeram, como que vocês se sentiram. Então, eu vou até colocar o slide aqui do compartilhamento, da socialização para vocês saberem o que é importante falar ali na socialização. Então, na hora que vocês forem socializar, eu queria que cada grupo colocasse para mim se vocês conseguiram encontrar as evidências no texto. Que seriam encontrar as evidências? Lá nos descritores, naquelas perguntinhas, tinha evidência daquilo no texto? Por exemplo, eu acabei de sair do grupo lá do artigo de opinião, que falou que ele não argumentou, que ele não colocou argumento nenhum de dados, então, tipo, não tinha evidência, certo? Então, eu queria que vocês falassem se tinha ou não evidência, se vocês chegaram a um consenso para distribuir as notas ali dos conceitos, como que vocês fizeram essa distribuição dos pesos, por exemplo, 4, 2 e 1, e se vocês usavam a rúbrica, ou já usaram, né, essa rúbrica lá na plataforma Redação Paraná. Beleza? Combinado? Mas rapidinho, assim, 1 minutinho, bem rapidinho, cada equipe, tá? Vou começar pela equipe 1. Equipe 1 não precisa compartilhar, não, só falando ali pra gente, tá bom? Quem pode falar da equipe 1? Ninguém se manifesta, vai me manifestar, né, Jéssica? Se manifeste, Neuza. Então, assim, as evidências do texto, me ajude aí, meninas, pelo amor de Deus, me falem aí. Foram encontradas evidências no texto? O que o nosso grupo achou? Silvana, o que você achou? Deixa eu pegar o que nós tínhamos colocado lá, porque a minha memória é curta. Tá, eu vou colocar aqui, então. Eu vou ter que... Aqui. Nem sei onde que eu vou agora aqui. Não, o texto apresenta os estágios composicionais típicos, né? Título, contextualização e apresentação do produto cultural. Nós colocamos que ele alcançou, sim, ele atingiu. Isso, as evidências ali. Nós colocamos que não, ficou incompleto. Na realidade, era para ser feita uma resenha e o aluno ele colocou ali mais como se fosse um resumo. Sim. Vocês colocaram ali que acharam, eu vi pela distribuição de vocês, Silvana, eu percebi que vocês acharam poucas evidências, assim, ficou mais na parte do incompleto mesmo, do nível mais inferior, né, do que do nível de ter alcançado. Geise, esse texto, claro, né, se acaso fosse ver, seria de um 6º ano, um aluno que tem pouco conhecimento de gênero, né? Sim. Ele não se aprofundou, ele não colocou as evidências assim como se fossem completas, ele não deu como se fosse a resenha, você explica e depois você dá a tua opinião, não é isso? Sim. E vocês já usaram essa rúbrica? Essa rubrica lá na plataforma? Não. Eu coloco lá na plataforma que tem aquela que já vem pronto. Sim, Silvana. Também, bem pronta.
Ok. Então, vamos para o grupo 2, subgrupo 2, que é o artigo de opinião. Alguém vai falar ali um pouquinho? A Maria, coitada, a Maria está com problema ali. É a Maria, né, Maria? Não. É, né? Que estava com problema na internet, caiu várias vezes. A minha internet está bem ruim hoje. Vamos, então, as meninas que estavam ali junto com ela. Josi. Eu só vou comentar assim, ó, que eu senti falta do comando de produção, que Sim. às vezes para mim assim é interessante a gente observar, né? O comando de produção que foi estabelecido para o aluno. Sim. Eu acho que o nosso texto também ele se parece na questão das evidências lá com o primeiro, né? Que também teve bastante questões que ficaram incompletas. No consenso, a gente foi discutindo, né, o grupo discutiu, conversou bastante a respeito desses conceitos, dessas notas. Eu não sei os demais, mas eu utilizo já a que está pronta na plataforma. Não sei as demais do grupo. Seria isso. Sim. Vamos lá, então, agora o grupo 3. Rapidinho, o grupo 3 para a gente ir para o diário formativo. A prof lá que preencheu quer ler? Só falar rapidinho, né? Tá, eu vou falar então, pessoal, rapidão. A gente também sentiu falta do texto de apoio, foi uma das coisas que a gente comentou. A princípio a gente ficou um pouco perdido, mas acho que logo a gente se localizou ali. E no final da história, precisa falar cada item, ou Geise? Não, geral. Né? No final da história, a nota que foi atribuída, eu achei particularmente uma nota alta pelos critérios lá da produção de texto do aluno, entendeu? Tipo, nós demos 34 pontos, a plataforma tinha dado 40. Mas a gente não viu uma estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão com uma proposta de intervenção. Né? A gente pontuou tudo isso. E mesmo assim, eu achei que a nota geral do aluno, se fosse somar os 40 mais os 34 pontos que nós atribuímos, ficaria uma nota bem alta. Foi isso que a gente comentou. Sim. Ok, uma boa observação também, né? Pessoal, vocês fiquem à vontade aí, se quiser complementar, tá bom? Entre aquela nota da plataforma e essa, né? É interessante. Gente, vamos pro diário formativo que vocês vão fazer, preencher agora e já vão concluir a atividade de vocês e me entregar, porque daí já morre o diário formativo hoje. Até sexta-feira vocês só continuam eu queria só falar fazendo uma coisa a implementação. Oi. Sobre a nota da plataforma, eu sempre fui contra a nota da plataforma e eu sou, assim, um pouco persistente nisso. Eu não atribuo a nota geral que eles dão. Esse ano, eu só fiz um texto lá até agora, ainda não comecei a corrigir, mas do ano passado, ano retrasado, quando começou com a plataforma, eu sempre achei uma nota muito grande para o texto. E o que eu fazia? Eu até conversei no outro grupo que eu participei, com a outra professora lá, falei com a menina do núcleo, eu deixava só a nota dos 40. Sim. Entendeu? E mesmo quando a plataforma, por exemplo, não dava, porque antes você não podia mexer. Me parece que no ano passado, ou começo do ano para cá, você ainda consegue mexer nos 40. Sim ou não? Sim, consegue. Mas no começo a gente não conseguia. Então, após o momento que eles começaram a permitir que a gente mexesse nos 40, vamos supor, a própria plataforma, o aluno tinha um texto lá péssimo, a plataforma dava 30, 35. Aí eu ajustava ali. Então, eu zerava a minha nota e eu atribuía só aquilo para eles. Eu já perguntei, já questionei várias pessoas que vieram aqui na nossa cidade da curso e tal, e ficou assim, ao meu critério. Eu não sei como é que está esse ano, porque eu ainda não tive a oportunidade de corrigir nem o texto lá, vou corrigir agora, tá? E também não estou dizendo isso que é certo e que é para ser seguido. Foi a maneira que eu encontrei de atribuir uma nota que eu acho que é pertinente. Eu não consigo avaliar um texto como 100, eu acho muita nota, entendeu? Eu sempre avalio ali nos 40, no máximo nos 60. Então, até o ano passado, eu adotava essa medida para eu poder ali conseguir atribuir nota pelo menos de 40 para os alunos em relação às produções de texto. E outra coisa que eu queria te falar em relação a essa correção, eu achei que seria bem pior usar esse material. Tanto é que foi isso que eu coloquei lá no meu diário. Depois queria que você olhasse se está certo lá o link, tá bom? Obrigada. Tá bom. Obrigada. Vamos então para o nosso diário formativo. Olá no Clésio, atividade 1, diário formativo. Quem está querendo falar, Giz, pode falar? Não, ia pedir o link, vou ver se eu acho. Do diário formativo?
Gislaine, você queria o link do quê? Do texto que nós trabalhamos para colocar lá. Vou ver se eu acho aqui. Ah, não, tem na própria atividade de vocês, mas eu já coloco aí para vocês também. Deixa eu só pegar aqui, ó. Atividade, eu vou lá na atividade de vocês, ó, aqui, ó, no material de hoje. Eu já troquei o slide, tá, gente? Desculpa. Eu acho que eu nem percebi que eu tinha deixado ele como que fala? Trocado. Mas eu já troquei para vocês. Ó, vou colocar os 3 links aí para ficar mais fácil, tá? Vocês sabem que vocês vão pôr lá. Coloquei aí no chat os 3, tá? Geise, o diário informativo, assim que eu terminar, eu só compartilho com você? A hora que terminar, você só... Nem precisa compartilhar, porque ele já está compartilhado. Você só conclui a atividade, tá? Tá. Vamos lá, então. E o relato de implementação, eu preciso fazer uma cópia para mim ou não? O relato de implementação também. Você só vai preencher aqui igual o diário e já vai ficar. Isso. Tá joia, então. Não precisa fazer cópia, não. Tudo bem. Então, gente, ó, acessa lá atividade 1, diário formativo. Dá um clique e acessa. Aí vocês já sabem que tem que descer e entregar. Aí já acessa ali, eu vou ver aqui, vou pegar o de vocês aqui, peraí. Geise, tem que Pegar o da Andréia. preencher aquela avaliação do grupo. É que assim, quando eu vi ali que podia descartar, a última parte eu descartei e estava o link lá. Aí eu fui na atividade ali, achei o link para avaliação do grupo, estou preenchendo. Só que tem uma pergunta ali que fala o seguinte, quais são as pessoas do grupo? O meu grupo hoje não é o mesmo grupo de uma outra atividade. Então, o que eu coloco ali? Então, eu não deixei, coloquei aleatoriamente. Você está preenchendo o do grupo, de relato. forma geral, do nosso o do trabalho diário geral, mesmo, que a gente você está mudou, preenchendo. assim, né? Sim. Aquela Você avaliação final do grupo, né, que pedia lá. Isso, você pode colocar que o grupo era aleatório, tá? Então, cada semana alterava. Beleza, Olha obrigada. só. Esses nomes do que fala ali, dos componentes do grupo, que eu coloco lá? Vocês, ali no diário, você está falando? No diário. Tem o nome dos componentes do grupo ali. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu maximizar aqui para vocês. Aqui só tem assim, grupo, né? Qual é o grupo que vocês participaram hoje? Foi grupo 1, 2 ou 3? O 1. O 1. Então, você vai colocar só ali grupo 1, ó, que nem o da Andréia, que ela colocou o grupo 2. A Andréia já até terminou de fazer. Aí, vocês colocam o link da atividade que vocês fizeram. Antes eu pensava, e agora eu penso, né? Então, a Andréia, por exemplo, estamos pegando aqui o dela de modelo, ó. Antes ela pensava que a rubrica tinha um modelo fixo. E depois ela colocou daí o que ela pensa agora, né? Ô, Geise, isso. O meu não ficou azulzinho o link. Será que tá errado? Não, não tá errado não, tá? Se não ficou azulzinho, no final do link aqui, é só você dar um enter, ele fica. Deixa eu ver. Geise, onde que tá essa avaliação aí que você colocou aí? Esse aqui? É o diário formativo, tá lá no Classroom, ó. Aqui no Classroom, você entrou no Classroom. Tá. Aí você vem aqui em atividades, tá. Aí desce, vem aqui, ó. Atividade avaliativa. Tá. Diário formativo. Ok, já fiz isso aí. Já fez, então? Dá uma olhadinha lá para ver se está certo. Você consegue visualizar o meu? Consigo, já até entregou, Neuza. Mas, ó, isso aí é uma coisa de louco, né? Já vou abrir aqui, todo mundo vai ver. Então, beleza. Então, já entreguei. Já entregou. Então, agora beleza, ficou então. azul. Só falta entregar. Onde que entrega aqui? Geise, no final? Beleza. Para vocês entregarem daí essa atividade, gente,
é só vocês marcar a atividade como concluída, né? Lá no início. Eu não sou aluna, eu não consigo mostrar para vocês como que aparece. Alguém quer compartilhar para mostrar como que marca como concluída? Por favor. Ah, sim. Atribuído. Estou tentando achar. Lá no início, quando você entra na É só atividade. clicar em entregar. Entregar, isso. Isso, é só a palavrinha entregar. Você clica, abre a atividade inteira e entrega. Geise, acabei de entregar o meu. Dá uma Não olhadinha achei, ali só para não. ver se foi, porque não apareceu ali a hora que Ali você em cima. mostrou, o meu não Eu vou estava abrir lá, mas aqui eu para entreguei. mostrar, acho que eu consigo. Isso, se alguém puder compartilhar, por favor. E eu vou colocar aí no link a avaliação que vale 10 pontos que vocês têm que entregar junto com o diário formativo, tá? Já vou colocar ali o link para vocês, porque vai que alguém esquece de acessar essa avaliação. Eita, Geise, mas tem mais coisa. Ô, meu Pai do céu, misericórdia, Jesus. Geise, Oi. depois você confere para mim se eu tenho alguma atividade pendente contigo, por gentileza. Sim, eu confiro, Neuza. Mas eu acho que a tua tá tudo. Você vai ter só a avaliação da implementação, Neuza. Ó, Oi? Só a avaliação da implementação. Ali, ó, Margarete, tá vendo dela? Você clica no formação, daí você tem que abrir a atividade. Por exemplo, você está aqui, vamos voltar só um pouquinho. Ó, eu tô aqui, ó, tá a minha, né? Eu confiro a instrução, ele vai abrir inteiro. Aí eu vou aqui em entregar. Tá. Um momento. Vamos lá. Vamos fazer o test drive. Você volta. Ó, você abriu aqui, ó. Então, eu clico. Você está na atividade avaliativa. Já abre a atividade. Aí você coloca conferir as instruções, daí ele vai abrir inteiro e você entrega. Mas vocês acreditam que essa atualização do Cleson me fez ficar perdida em algumas coisas? Ô, Geise, você confere aí se a minha está entregue, fazendo um favor? Confiro, só um pouquinho. Só deixa eu colocar para vocês o outro link ali. Também entreguei, Geise. Se você puder olhar, agradeço. Eu também agradeço se olhar. Eu coloquei para vocês o link de autoavaliação do diário formativo e o link de autoavaliação da implementação. Tá aí. Se vocês já quiserem acessar e fazer elas agora, são só algumas perguntinhas, é rapidinho para responder, vocês já fazem, tá? E eu vou colocar também o link do Contribua Conosco. Professora, eu tinha caído. Por favor, coloca de novo do diário formativo. Coloco, já estou colocando só um pouquinho. Deixa eu só repetir ele aqui. Prontinho, já coloquei. Prof do céu, não estou conseguindo achar na atividade avaliativa a nossa turma, Jesus. É muito nome. Ô, Geise, aqui pede nome dos integrantes do grupo. Precisa colocar? Nome dos integrantes do subgrupo. Na atividade de implementação, precisa. Mas aqui não é da implementação, é do diário formativo que está pedindo. Do diário formativo, vocês colocam que os grupos foram aleatórios. Ah, tá? Uhum. Na implementação, vocês fizeram com grupos fixos, lembra? Foi dividido por série. Sim. Ó, já vou falar aqui para vocês, então, quem já me entregou, tá?
Eu juro para vocês que essa atualização do Classroom eu não gostei. Eu já estava tão acostumada com o Classroom do outro jeito. Eu fico procurando aqui no centro as coisas. Ele foi meio pro lado, abriu um menu ali do lado. Ai, não gostei. Diário informativo, quem entregou? Alcione, Andréia, Edivalda, Elaine, Gislane, Josiane, Margarete, Maria Eduarda, Neuza e Silvana. Ok? Alguns ainda faltam entregar. Mas não tem problema, gente, é até sexta-feira, tá? E a implementação vai ser avaliada quando, Geise? Eu já coloquei o link aí da implementação, da autoavaliação, que vale 1 ponto também, né? É a gente que faz você? Vocês. Aonde que tá? Ah, tá Coloquei aqui. ali no chat, Geise, a gente ainda tem 2 aulas, né? A próxima semana a gente ainda trabalha um conteúdo e na última a gente apresenta. Próxima semana, metade da aula a gente trabalha o conteúdo, metade da aula já é a apresentação dos 6 que já colocaram o nomezinho lá na lista. Ah, tá Lembra bom. que eu deixei o link lá para vocês preencherem? Ah, entendi. Aí então. depois, na última, aí a gente trabalha o restante do Ô, pessoal Geise. que vai apresentar. Tá bom. Obrigada. Só uma perguntinha, então. Oi, Margarete. Só para me atualizar aqui. A gente teve, então, essa atividade de grupo para preencher, que no caso a minha já preenchida. Uhum. E essa última que você mandou agora, que era individual, certo? Fora o Certo. informativo aqui que a gente acabou de entregar, que você falou que o meu tá certo, é isso? Certinho. Tá, eu só preciso pôr meu nome na lista lá para apresentação daí. E Isso. fora a apresentação, daí tem que preencher aqueles critérios da apresentação lá, né? E isso, daí você tem que preencher o relato de implementação, né? Tá lá também, né? Tá lá também. Tá na atividade 1. É 1 ou é 2? 2, né? Atividade 2. Gente, eu só vou parar a nossa gravação. Aí, se vocês puderem tirar mais, assim, outras dúvidas, a gente já tira aqui. Eu tinha que finalizar, mas como já deu tempinho, já dou como finalizada. Beijo, que